A autoridade está a serviço de Deus para o bem de você. Na carta aos Romanos, Paulo exorta a comunidade cristã a exercer a submissão às autoridades políticas no tempo do Nero, imperador sanguinário, o que provoca a estranheza e até revolta em algumas pessoas. É bom discutir e esclarecer a submissão às autoridades escrita por Paulo, até escrevendo que a autoridade carrega a espada. Maria Antônia, como você explica a submissão às autoridades? Essa questão exige que a gente pense direitinho. Então, de acordo com a convicção de Paulo, como defensor dos pobres e sofredores, ele deveria fazer uma séria advertência às autoridades romanas do tempo de Nero, que ultrapassavam todos os limites de violência e de exploração. Porém, como era um tempo de violenta repressão aos insurgentes, o próprio Paulo foi executado pela autoridade do império. Era prudente ter precaução ao escrever uma crítica à autoridade injusta no mundo escravagista, no qual era quase impossível fazer uma mudança. Por isso, em Romanos 13, 1 a 7, com o tema A Autoridade a Serviço de Deus, ele descreve o dever do cidadão: fazer o bem, pagar os impostos, fazer o bem sobre a autoridade estabelecida por Deus, em vez de uma crítica direta à autoridade injusta e violenta. Cada um se submeta às autoridades constituídas, porque não existe autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, quem se opõe à autoridade, opõe-se ao que Deus estabeleceu, e os que se opõem atrairão sobre si mesmos a condenação. Paulo insiste em Romanos 13, 1 a 7, com diversas repetições, que o poder vem de Deus e está a serviço de Deus. E ressalta que a função das autoridades é a busca do bem comum, o que é uma crítica indireta às autoridades romanas do tempo de Nero, que agiam como se fossem deuses. Paulo escreve o dever do cidadão sob a autoridade estabelecida pelo Império Romano. Raimundo, na prática, como Paulo orienta a comunidade para a submissão às autoridades? Olha, Gisele, ao ler e analisar Romanos 13, de 1 a 7, no contexto histórico daquela época, percebe-se que Paulo apresenta de forma profunda uma síntese do dever do governo justo e do cidadão consciente. Pois a autoridade está a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você pratica o mal, então tema, porque não é à toa que ela carrega a espada. A autoridade está a serviço de Deus para punir com justiça quem pratica o mal. Portanto, é preciso submeter-se, não só por medo do castigo, mas também por dever de consciência. Paulo aborda o dever da consciência, destacando a responsabilidade da autoridade diante de Deus, promover o bem-estar do povo e punir com a espada, símbolo do poder político, aqueles que praticam o mal e inviabilizam uma sociedade justa e fraterna. Sob o governo justo, dedicado ao bem comum, cabe ao cidadão praticar o bem e submeter-se às autoridades estabelecidas. Esta submissão não deve ser cega, mas fundamentada na consciência do cidadão e da cidadã.
Caso a autoridade não cumpra a vontade de Deus ou cometa o mal, ela não deve ser reconhecida, temida ou honrada. Assim, o cidadão consciente não deve obedecer de forma crítica a qualquer ordem emitida por qualquer autoridade política. Paulo mostra o fundamento e a função da autoridade política e o dever do cidadão consciente em Romanos 13, 1, 7. Luiz, como podemos ler este texto hoje? Esse é um texto bastante controverso, né? Mas Paulo estava marcado e limitado pelo seu tempo e seu contexto cultural e religioso. A distância entre ele e nós é muito grande. Não se pode usar Romanos 13, 1 a 7 para legitimar nenhum tipo de autoridade ou sociedade hoje. Na democracia, hoje, nós escolhemos as nossas autoridades políticas pelo voto e a eles delegamos o poder de legislar e governar. É importante que nós nos guiemos pelo critério da solidariedade e da busca do bem comum para escolher os nossos eleitos. Que acima de nossos interesses pessoais saibamos eleger aqueles projetos políticos que beneficiem especialmente ao povo mais pobre e marginalizado em nossa realidade. Que usemos nossos votos para construir uma sociedade justa e fraterna. Por isso é muito saudável para as comunidades cristãs refletirem a partir de suas realidades, iluminadas pela luz dos evangelhos. Falamos sobre as realidades socioeconômicas, socioambientais de nossos bairros, cidades e estados antes das eleições? Sabemos onde estão as regiões poluídas e perigosas para viver e quem são os trabalhadores pobres e sofredores de nossas sociedades? Avaliamos os governos tendo como base o bem que fizeram ou não fizeram para que tenhamos uma sociedade mais justa e sustentável? Temos espaços e práticas de refletir sobre essas realidades à luz do testemunho de vida de Jesus Cristo, para buscar estabelecer os critérios que devem orientar as nossas escolhas políticas?